Olá, sejam bem-vindos ao programa Mulher Ajudando Mulheres. E no programa anterior, nós conversamos aqui sobre relacionamentos tóxicos, aqueles relacionamentos que vai trazendo dores no dia a dia, onde você não consegue avançar. E dessas dores que eu quero falar no programa de hoje, dores, como superar dores do passado. E logo eu já venho com a minha amiga aqui, Fernanda Martins, nossa querida Master Coach também, e ela vai dizer já, fazendo uma pergunta, Fernanda, é possível superar essas dores do passado, Fê? Oi, Selma, tudo bem? Quero primeiro agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui falando Obrigada. sobre esse tema, um tema muito relevante, que mudou a minha vida, mudou a vida de muitos clientes meus, fazendo com que eles avancem financeiramente, profissionalmente, na área conjugal. Também as mulheres que estão nos assistindo, quanto você pode estar tendo resultados hoje, fruto das dores que você viveu no passado, dores de talvez abusos que tenha sofrido, traumas, acidentes e tantas coisas que podem estar interferindo hoje no dia, né? Eu tenho trabalhado há 5 anos com isso e tenho visto o quanto isso interfere. Agora, é possível sim, a boa notícia é que é possível superar as dores do passado, é possível viver livre dos resquícios, né, das consequências dessas dores no presente. É muito interessante, Fê, essa questão de resolver dores do passado, porque isso tem trazido catástrofes, né? Eu conheci uma pessoa que ele é o presidente lá da ANAC nos Estados Unidos e ele parou para falar exatamente do emocional do piloto, que houve uma situação em que um piloto e o copiloto não se entendiam de forma alguma, e nessa questão, no ar, o piloto foi lá para o sarcófago dormir e deixou o copiloto lá. Como eles já tinham proferido, lançado palavras pesadas, já tinham denegrido todo o emocional que não vinha naquele momento, eu acredito que aquele tipo de atitude já afetava o copiloto em questões familiares, seja o que for, que afligiu, e essa dor que ele sentiu tirou toda a possibilidade dele de manusear o avião. E o que consequência disso? Ele não teve a sensibilidade do mínimo, estando com um Boeing na mão. E ele acabou derrubando o avião, porque do tempo que o piloto dormindo sentiu que o avião estava em perigo, ele chegou na cabine pelas anotações da caixa preta, falou assim, muito sutil, não era isso para fazer, e nisso o avião caiu. Aí, isso é um exemplo real de que acontece em emoções com profissionais, com as suas dores de relacionamento, seja com o pai, com o filho, com o marido. Isso é uma real catástrofe, porque pela cognição nós temos apenas 20%, mas 80% dos seus resultados do dia de hoje é pura emoção. Quer dizer, sem o controle dessa emoção, que é curando as dores do passado, vivendo, acertando o dia de hoje, do presente, para você remeter a um futuro promissor, você precisa ressignificar esse passado. É possível ressignificar essa dor que tanto acaba com as vidas das pessoas? Sim, isso é possível. E é até interessante você ter contado essa história aí do piloto, esse caso do piloto, porque às vezes as pessoas olham uma história assim e podem pensar assim, ah, mas poxa, por causa da briga, ele não era profissional o suficiente para ele fazer o mínimo ali. Isso é pensando de uma forma racional. E como você mesma disse, 20% dos nossos resultados são racionais. O que pode ter acontecido nesse caso? Acontece que aquela briga, aquele desentendimento que ele estava tendo com o piloto pode ter afetado tão drasticamente por disparar, por acionar um gatilho de dor dele do passado. Exatamente.
Exatamente. Então, às vezes, ele poderia, estou supondo aqui, que ele poderia, por exemplo, ter tido um problema com a autoridade do pai no passado, de pressão, do pai ter falado de abandono, ou um pai que ficava cobrando demais, você não sabe fazer nada direito, eu não posso deixar você sozinho. E aquilo foi acumulando uma dor e um significado de como ele era como profissional e como ele lidava com esses conflitos. Esse significado que ele foi dando na mente dele estava gerando os comportamentos dele hoje atuais. Então, quando ele se viu dentro de uma nova situação de conflito, ali ele trouxe para fora os comportamentos baseados nas dores mal resolvidas do passado. Então, tem situações que não são os fatos exatamente que dizem como a gente vai viver, mas o significado que nós damos àquele fato. Por exemplo, você pode ver duas irmãs que tiveram um pai que abandonou emocionalmente, que não era presente, que não validava, que não elogiava, que não olhava nos olhos, que só cobrava, nunca elogiava nada que elas faziam. Uma pode ter o seguinte significado: eu não sou boa o bastante, eu tenho que agradar o meu pai para poder ter algo de bom. Então ela vai crescer de que maneira, Selma? Ela vai crescer querendo agradar todo mundo para poder se sentir uma pessoa boa bastante, um ser humano íntegro, né? Integral, inteiro por completo. A outra irmã pode ter significado seguinte: tô nem aí, não faço nada para ninguém. Eu sou por mim mesma. Eu vou fazer por mim porque ninguém faz por mim. E se torna uma pessoa que faz tudo por si, não confia em ninguém, nunca cede, é uma pessoa que arma escudos, que está imbuída de raiva e dentro de um mesmo fato. Então, não é o fato do pai ter maltratado na infância, trouxe dois significados diferentes. Causou dor e essa dor trouxe significados. Esses significados é que vão gerar os comportamentos delas durante a vida. O que eu quero dizer, o que eu quis entender aqui é que cada um tem uma percepção. Embora eu tenha os mesmos pais, morando no mesmo teto, comendo da mesma comida, eu, minha irmã, eu sou uma família de 4 irmãos, podemos ter cada uma percepção diferente. O que é dor para eles pode ter sido dor para mim, só que aí você vem carregando ao longo da vida isso, né? Isso é um contexto familiar. Me fala um pouco do contexto de dor em relação ao emprego, ao relacionamento dentro de uma empresa, uma dor de uma perda de uma pessoa. Hoje nós passamos pelo Covid, tem milhões de pessoas aí que perderam entes queridos de família. Questão de traição, como superar uma dor de uma traição. Dê alguns exemplos aí, nos ajuda aí nosso público que tá aí com muita dor no coração e fala assim, vem aqui, sente-se acolhida aqui pelo programa, você não é única, todos nós aqui já passamos por dores, mas aqui nós vamos ensinar a você a voltar a esse ponto, precisa se investigar. Porque às vezes a pessoa sofre, mas ela não sabe que a dor está lá no passado. Exatamente. Tem um momento aí na sua vida, minha queridas, que verifica o ponto em que a sua vida parou. Não é isso? Exatamente, né? Selma. Um ponto que parou. Conta para nós em relação às circunstâncias de traição, em outras circunstâncias de perda. Exatamente. É por isso que a gente fala de ressignificar. Como vem de um significado que deu, que a pessoa teve em relação àquela circunstância, e ela precisa de um novo significado, esse processo é que a gente dá o nome de ressignificar. Então, por exemplo, numa traição, tem mulheres, por exemplo, que chegam à beira de uma depressão ou ficam em depressão por conta de uma traição, enquanto outras pensam assim, não, próximo. Eu posso viver minha vida, eu posso ser melhor. O que aconteceu de uma pessoa para outra? É que uma pessoa é melhor do que a outra? Uma é mais forte do que a outra? Não. É por conta do significado que foi dado. Isso pode vir dentro de um relacionamento. Isso pode vir, por exemplo, numa situação de perda de um parente. Tem pessoas que podem passar por um processo de perda, entender que
sentir a dor da tristeza, né, da perda, e podem entender que isso faz parte da vida, que isso é um processo que faz parte da vida. E tem pessoas que podem sentir culpa por algum motivo. Cada um desses significados vai gerar consequências. Uma pessoa que, por exemplo, se sente culpada por ter perdido um filho, por ter perdido um parente, um marido, ela vai carregar isso para o seu dia a dia. Ela vai trabalhar carregando aquela culpa. Como ela está se sentindo culpada por aquela situação, pode ser que ela não se permita mais viver coisas boas. Um novo relacionamento, ter um novo filho, prosperar na carreira, porque afinal de contas ela se sente culpada por conta daquela perda. Só aproveitando um gancho, só para explicar, a sua mente, as suas experiências anteriores, quando você for viver uma nova experiência, ela vai linkar com uma experiência lá do passado. Se essa experiência foi experiência de dor, trouxe dor para você, ela vai falar assim, o seu cérebro vai falar, não vai, que você vai sentir dor de novo. Exatamente. E não significa, e não é isso, porque ele só mostra o que você já passou, mas não significa que você não pode ter outro relacionamento com outras pessoas, não significa que você pode viver novas experiências. Afinal, ninguém é igual a ninguém, né? Exatamente. E teve uma caixinha uma ouvinte que deixou, dizendo que ela teve uma perca de um filho e que o portão caiu em cima dessa criança. E eu pergunto, como ela superar uma dor dessa perca, né? Como ela superar essa dor de uma perca de um filho, que é muito, eu tenho certeza, é muito doloroso. É bem desafiador. Causa uma dor muito profunda, sim. Até a perda natural, né? A gente sabe que a única coisa que todos nós temos certeza é a morte, e nós não estamos nunca preparados para a morte, principalmente quando acontece um fato desse. Então, essa dor, ela teve um significado, e é importante que no momento desses, você viva, no caso da morte, da perda de alguém, é importante que você passe pelo processo da tristeza, do luto, de chorar, mas carregar isso ao longo da vida, por meses, por anos, aí já é outra situação. Existe um momento de tristeza, um momento de dor, um momento de sentir a perda, de refletir sobre isso, e aí é a oportunidade de você dar um novo significado. O processo, basicamente, de você trabalhar e ressignificar a dor, é primeiro identificar qual foi a fonte dessa dor, o que causou essa dor e o que significou aquela dor para você. Porque como a gente já conversou aqui, o mesmo fato pode trazer N significados, mas como isso traz um significado para a tua vida. Inclusive eu tenho um exemplo comigo mesmo, vou falar para vocês. Meu filho tem 10 anos hoje, mas com 8 meses ele caiu de uma altura de 3,5 metros. E eu, quando eu olhei para baixo e vi meu filho ali caído com um andador, a minha primeira reação aqui, até emociona, é pular, sair correndo, levei para o hospital, teve várias fraturas de fêmur. E imagina uma criança com 8 meses, teve que ficar engessado 60 dias. Então, foi uma dor muito forte. Primeiro, eu como mãe, todas as mães acho que sentem isso, é culpa. Eu devia estar vigiando mais, eu devia estar... E assim, a única saída mental que eu achei naquele momento, é lógico que eu passei pelo processo de dor, de culpa, porque a dor, minha amiga, você vai sentir. Deus deixa bem claro numa frase bíblica, o que direi depois de sentir estas coisas? As dores vão surgir, mas é o que você decide depois de sentir essas dores. Eu decidi em que essa dor, que essa experiência ruim de vida, eu tiraria de proveito para que ajudaria outras crianças. Eu movi processo para eliminar a dor
porque ele caiu justamente com o andador e conseguiu uma liminar junto com os pediatras que eliminasse esses andadores do Brasil e foi proibida a fabricação. Então, mamãe, fica aí a dica. Você tem filho pequeno, está começando a andar, ganhou do parente ou isso, agradece o presente, entrega, entrega o presente e fala, não, sabe por quê? Porque uma viradinha com o andador, o seu filho ele quebra a clavícula. Sabe aquele degrauzinho de um cômodo pro outro? A médica falou para mim na época. Selma, se eu soubesse que você estava com um andador, eu tinha avisado, porque uma viradinha já quebrava a clavícula. Imagine quanto mais cair de 3,5 metros. Meu filho não faleceu como a sua filha, mas, querida, dê um significado a essa dor, dê um significado principalmente positivo, dentro da sua mente. Se você não conseguiu superar, já faz muitos anos isso, procure um profissional, né, Fê? Exatamente. Procure o psicólogo, procure até um psiquiatra para que te ajude para superar essa situação. Porque no máximo a ciência explica que a dor ela tem que ser presente e vivenciada por máximo 2 meses. Não estou subestimando a dor de ninguém aqui. Eu carrego, eu mentalmente eu dei um significado positivo dessa situação catastrófica que foi na minha vida, mas eu consegui superar. Hoje, se eu lembro como aprendizado, eu lembro como, na minha experiência de dor, eu lembro como eu posso ajudar o outro a não passar pelo que eu passei. Isso mesmo. O processo de fazer a ressignificação é justamente, primeiro, identificar qual foi o significado, o que isso está refletindo na vida e dar um novo significado para essa dor que foi vivida. Porque as dores, como você falou, Selma, elas vão acontecer. Sol e chuva vem para todos. Citou a Bíblia, né? Eu também acredito e a palavra diz assim, sol e chuva vem para justos e injustos. Agora, como nós vamos passar por essas dores e como elas vão refletir nas nossas vidas é que faz a diferença. Agora, Fernanda, o que eu faço se eu tenho uma dor que eu não consegui superar? Então, você precisa passar por um processo de identificação, de entender as consequências e de dar um novo significado. E muitas vezes é importante que você procure uma ajuda profissional, porque não basta você saber intelectualmente. Ah, não, eu agora sei que eu tenho que dar um novo significado, só que lá dentro está doendo. E é nesse significado emocional que você precisa reestruturar, ressignificar ou reprogramar. Então, eu tenho exemplos, eu tive casos, por exemplo, de clientes minhas, e não foi só uma, que trouxeram para mim, né, um case de, inclusive até pessoas que nunca abriram isso para ninguém, e trouxeram um caso de abuso sexual do próprio pai. Debulharam na minha frente, dizendo, só para você eu falei isso. E nós trabalhamos ressignificando isso. E depois que ela passou por esse processo de ressignificação, ela pôde prosperar na carreira, ter um novo relacionamento conjugal e aonde estava afetando, ela pôde ter novos comportamentos, gerando novos resultados de vida. Então, esse processo que se torna efetivo, que ela não só pensa, mas ela se sente livre, ela sente que o passado ficou para trás e que ela pode seguir para um futuro. Quanto conhecimento, né, Fê? É aquela própria frase que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Meu autoconhecimento, nós somos Master Coach, nós fazemos auto-coach, né, na verdade. E eu faço 4 perguntinhas que funcionam muito comigo e eu vou te dar a dica aqui. Eu pergunto para mim mesmo, o que está causando dor? O que? Ah, eu tenho uma dor de pai? Ah, foi meu pai. Meu pai, eu me senti rejeitada. Então, o problema é meu pai. O quê? Aí você ainda, por quê? Aí você faz a segunda pergunta. Ah, foi rejeição? Foi culpa? Foi abandono? Eu tô falando da minha relação pessoal, né? Como eu faço meu auto-coach. E em seguida, eu pergunto, foi repetitivamente? Repetiu várias vezes o que ele me disse, o que ele fez? Realmente, eu me senti abandonada, me senti rejeitada, etc. Estou dando um exemplo. Primeiro, o que?
Segunda pergunta, por quê? Se é repetitivamente. E a quarta pergunta, se foi no seu ambiente íntimo. No seu íntimo, no íntimo da sua casa, com os seus pais, ou íntimo com o seu marido, ou íntimo com as pessoas mais íntimas, elas que mais têm poder de causar dor em você, sabia? Então, verifica, faz essas 4 perguntinhas. Aí você fez, você identificou, como você mesmo disse, aí começa um trabalho se não for morte, que é mais duro, seria o caso de você contar uma nova história em cima daquela dor, né? Você voltar na cena e falar, olha, senti abandono, sim, mas ele não tem culpa, ele foi vítima de vítima, ele tinha as dores dele, era tudo que ele podia passar para mim naquela época, então eu perdoo, né? Eu perdoo as pessoas que causaram dor para mim. Sabe por quê? Porque perdoar, minha querida, é ser inteligente. Você está liberando o passado do outro para que você seja livre para viver o só aqui, o hoje, o agora, e que Deus tem preparado o melhor para você. Perdoa. Se é possível você perdoar uma pessoa próxima, não morreu, não aconteceu, você vai lá pessoalmente e perdoa. Mas se você não quer, tem pessoas que são acessíveis e inacessíveis para perdoar, né, Fernanda? Então a pessoa, se é acessível, você perdoa. Se não for acessível, você perdoa mentalmente, para você ficar livre, para você viver o melhor que Deus tem para ela hoje. Não é isso? Exatamente. Então segue aí a dica. Nosso programa está chegando ao final. Foi um aprendizado maravilhoso aqui. Espero humildemente que tenha ajudado em várias questões aí. Não é, Fernanda? Eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje. Se puder deixar uma mensagem aqui para nossas seguidoras. Eu que agradeço mais uma vez, Salma, esse convite. Fiquei muito feliz de estar participando aqui, de podendo contribuir com esse propósito lindo que vocês estão tendo, fazendo com as mulheres. E posso deixar para vocês a seguinte mensagem: acredite, é possível você construir uma nova história cheia de alegria, de amor, de paz e de esperança. Você pode. Que bate-papo gostoso, né, Fê? Quero agradecer você pela sua audiência e no próximo programa espero estar aqui, juntinhas, novamente, no nosso próximo programa Mulheres Ajudando Mulheres.